Glória a Jesus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Tá fraquinho. De novo, graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Damos graças por tudo, assim como Paulo disse. Dei graça por tudo que o Senhor tem feito. Se aconteceu coisas ruins no dia a dia, dê graças a Deus. Se aconteceu boas, melhores ainda, é que tem mais motivos para dar graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos aqui abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, culto de ensinamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 6, versículo 14 em diante. Vai sua Bíblia, abra ela aí. Louvado seja o nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Quem achou, posso ouvir um amém? Amém. Está escrito: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E o que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra fiel é esta, que nos alimenta. Já recebemos aqui da parte de Deus. Deus já usou nossos irmãos, nossa irmã, mas vamos completar o tanque, recebendo mais da parte de Deus. Meus amados irmãos, não quero tomar muito tempo dos irmãos, mas vamos falar um pouco de Jesus. A Bíblia nos fala, irmãos, acerca da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Está enquadrado no capítulo 6, no contexto onde nós lemos. Todos conhecem a história do apóstolo Paulo, homem que teve a sua vida dedicada para com Deus, homem que sofreu pelo Evangelho de Cristo. Se você que está aí neste momento pensa que sofreu por Jesus, você ainda não sofreu nada. Paulo, no capítulo 11, ele fala sobre os seus sofrimentos. Paulo, ele foi chicoteado. Paulo levou pauladas nas costas. Paulo foi apredejado. Passou por naufrágio. Foi picado por cobra venenosa. Mas não desistiu de servir a Cristo. Paulo renunciou às suas próprias vontades para se entregar totalmente a obra de Cristo. Paulo, aleluia, louvado seja Deus, foi o homem que se desgastou na obra. Para nós ter ciência disto, que quando Paulo, antes de morrer, quando já está sentenciado à morte, ele diz: combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Porque o começo de aceitar Cristo, aleluia, resumindo a nossa vida em Cristo, o segredo não está no começo, o segredo está no fim. E o mais difícil da nossa vida está
no meio. Porque existe começo, o meio e o fim. Quando o agricultor ele planta, ele está plantando ali com aquela alegria. E na metade daquela plantação, ele pode contemplar a sua plantação crescendo, ali é o meio. Mas a alegria maior é quando chega ao fim, é o tempo da colheita. Aí é que tem a alegria maior. Por isso que Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Por isso que em Apocalipse ele diz: ser fiel até a morte, e te dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Louvado seja o nome de Jesus. E nesta carta de Paulo, uma carta a qual Paulo exortava o seu irmão, falando ali do seu sofrimento. Louvado seja Deus para a igreja de Coríntios, que estava ali conseguindo, aleluia, santificar o povo. Porque na primeira carta de Coríntios, o povo de Corinto estava em uma situação muito difícil. Estava acontecendo uma terrível prostituição no meio do povo. O povo estava vivendo na idolatria. E Paulo, por sua vez, ele manda carta exortando os irmãos para ali ajudar uns aos outros, ensinando no temor do Senhor. Mas nesse contexto, o que me chama a atenção nesta noite, neste culto de doutrina, é que no versículo 14 Paulo fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? A gente temos que entender, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17: eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Se nós gostamos de gostávamos de brega, nós não gostamos mais. Se nós assistia a coisas que era do mundo, hoje em dia nós não assistimos mais. Se nós andava com amizades do mundo, nós não anda mais. Coisas que a gente via e achava graça, nós não podemos achar mais. No Salmo 101, versículo 3, se me foge a memória, o salmista disse: não colocai os teus olhos diante de coisas impuras. Hoje em dia vivemos uma nova criatura e temos que ter uma nova conduta diante de Deus. O que me entristece é que às vezes o cristão, ele se assenta ali no meio da roda de escarnecedores, se alegra, como eu já vi um dia desse, infelizmente. A gente não cita nome por reverência, né? Vi uma jovem cantora que louva a Deus bem, e estava ali na roda de ímpios. E ali, quando eu chego, venho passando, as palavras e a música que os jovens que não eram cristãos estavam ouvindo, eram as músicas nojentas, músicas pornográficas, e aquela jovem estava ali rindo, se alegrando com as coisas que não agradam a Deus. João, quando escreveu o Apocalipse, ele disse: aquele que for sujo, se suje mais, e aquele que for santo, se santifique mais. Salmo 1, Davi diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, na lei do Senhor, ele medita de dia e medita de noite. Aleluia, glória a Deus. Não tem comunhão entre a luz e as trevas. Não estou aqui querendo dizer que a gente não pode ter mais amizade com o ímpio, com aquele que não é cristão. Pode sim. Uma mulher que tem seu marido faz tempo, se converteu, e o marido ainda não, ela pode continuar com o marido. Está em Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios.
A mulher que é cristã, não deixe seu marido que é incrédulo. Pode continuar. Mas quando Paulo escreve dizendo que a gente é julgo desigual, é porque você está na frente e ele está atrás. Não tem como um ímpio se ajudar com um cristão. Se é cristão, espere alguém que é cristão, igualmente a você. Porque é mais fácil ele levar você para o mundo do que você trazer ele para a casa do Senhor. Os costumes deles são diferentes. Os nossos costumes são diferentes dos deles. Por isso que Paulo exortava a igreja dizendo, e a gente também não tem como se isolar dos ímpios. A gente convive no meio. O Senhor Jesus Cristo ele não manda você deixar de ter amizade com eles, mas você tem que cortar aquela amizade íntima que você tem, de estar junto 24 horas por 48. Paulo escrevendo aqui na sua carta, se me faz a memória 15:33, ele disse: as más conversações corrompem o bom costume. Se eu sou crente, estou no meio de ímpio, e as conversas que estão ali, será que estão agradando a Deus? Será que eu vou conseguir ter força de falar de Jesus se eu estou me alegrando com a conversa deles? Olha o dedinho. Não. Vai corromper o seu costume. Qual o seu costume? De falar de Jesus, falar das coisas dos céus, falar que Jesus é amor, que Ele morreu na cruz, porque os seus ouvidos estão se acostumando com as coisas que são do mundo. Por isso que, infelizmente, hoje em dia, algumas denominações estão entrando as coisas do mundo para dentro. Porque líderes que era para estar exortando a igreja, ensinando, estão permitindo as coisas do mundo entrar. Para quê? Para segurar o povo. Mas Daniel não precisou fazer as coisas da Babilônia para Deus abençoar ele lá dentro. José não precisou adorar os deuses do Egito para Deus abençoar ele lá dentro. Se chegou no Egito, continua a agradar a Deus. Se chegou na Babilônia, continua sendo fiel a Deus. Os bons costumes não podem ser corrompidos. Quando Daniel ele chega na Babilônia, ele tinha um costume. Qual era o costume? Era orar 3 vezes. Fizeram um decreto. Daniel foi para a cova dos leões, mas não deixou o seu costume. Não se misture, porque Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 2, ele disse: ninguém que limita se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que lhe alistou. O embaraço está tomando conta de tanta gente, meus irmãos, que a gente pode contemplar irmãs e irmãos, o diabo levando ele cada vez mais para o buraco. Mas sabe o que dói, irmãos? É que eles pensam que aquilo ali, Deus vai se agradar do mesmo jeito. Às vezes o homem diz assim: não, eu sou dono do meu próprio corpo, Deus quer o meu coração. Aí eu digo: não, a Bíblia diz que se estamos vós em Cristo, nova criatura nós somos. E o Espírito de Deus habita em nós, porque já não sou eu que vivo eu, mas Cristo que vive em mim. O meu corpo não mais me pertence. Desculpa a expressão aqui, irmão Nício, mas às vezes, aleluia, tem mulheres se vestindo com roupas como se fossem prostitutas. Deus não se agrada. Sua veste tem que ser diferente. Pedro escrevendo, ele disse: assim como se vestir as santas mulheres com honestidade. Nós temos que prevenir, nós temos que guardar o templo e a morada do Espírito de Deus. Temos que ter o cuidado de como nós andamos. Aleluia, glória. Não venha com esse negócio que Deus só quer o seu coração, não. Deus ele é amor, mas ele requer a obediência. Tem pessoas que mentem e enganam. Aqui o que acontecia é que Paulo levantou homens para pegar contra a falsa doutrina. Tem pessoas que andam do jeito que quer e pensam que Deus está se agradando. Não. Aleluia. É julgo desigual. Ímpio é ímpio, crente
é crente. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e 21. 1 Coríntios capítulo 10. Daqui a pouco nós falamos sobre o templo de Deus. Capítulo 10, versículo 20 e o 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejas participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, o ímpio compra um carro, entre aspas, não generalizando. Ele vai usar o seu carro para se prostituir, para fazer coisas que não agradam a Deus, bebedice. Então a bênção que ele ganhou, ele vai sacrificar aquilo para o diabo. Nós cristãos agimos diferente. As nossas bênçãos é para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Por isso que Paulo diz aqui, não quero que sejas participante do demônio. A Bíblia fala sobre isso. Infelizmente, hoje falar sobre correção, dizer o que é certo e o que é errado, é motivo de cara emburrada, é motivo de se entristecer. Mas Jesus, ele sempre nos ensinou que devemos que pregar a palavra, porque a doutrina, ela não mata crente, a doutrina, ela satisfaz o crente. O que mata o crente é a oferta de Satanás. Tem até um hino que diz assim: a gente devemos se alimentar da verdade e não da mentira. Porque se você prestar atenção, locais onde pregam a vitória, o manto do cajado, a unção da rosa, está sempre lotado. É assim de gente, Mas quando chega aqui e diz: se tu morrer no adultério, tu vai para o inferno. Se tu morrer mentindo, tu vai para o inferno. Não estou querendo julgar aqui ninguém, porque eu não tenho esse poder. Só quem tem é Jesus. A igreja sempre vai estar na minoria. Se a gente for falar aqui que tem que se arrepender, confessar Jesus, deixar de pecar, deixar de fumar, deixar de beber, muitas pessoas não querem ouvir essas palavras. Mas se eu aqui começar a dizer que Deus vai dar a chave de uma casa, Deus pode dar, claro que sim. Mas eu só profetizar a teologia da prosperidade, o povo vai estar alegre, vai estar chorando, vai estar se emocionando. Mas sabe o que acontece? Ela vai se afundando, porque não está aprendendo a santa doutrina. A doutrina é que nos aproxima de Deus. E a teologia da prosperidade nos afasta de Deus, porque você vai estar enquadrado que Deus é um Deus que não bota o crente na prova e só na bênção. Você vai estar acostumado a querer viver só na bênção, e quando vir a prova, você não vai estar preparado, vai cair, porque você vai dizer: o irmão pregou lá que Deus é prosperidade, por que eu estou passando por isso? Deus ensina assim não. A Bíblia nos ensina diferente. Atos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Sabe o que diz? Porque por muitas tribulações nos importa o reino de Deus. Vai sofrer, vai passar necessidade, vai faltar roupa, vai ser perseguido, vai ter enfermidade, vai sofrer. Mas tudo isso tem uma finalidade. Doutrina do Senhor Jesus Cristo
não ensina que se você vir para a casa do Senhor, quando você sair, você vai estar com 1 milhão na conta, não, viu? Quem pregou assim está mentindo. A gente temos que entender que a gente está vivendo para servir a Cristo, para ir morar no céu. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se preocupe, não se desespere, porque as coisas ainda não têm chegado. Deus também vai lhe abençoar aqui, mas se preocupe é com os céus, porque lá a moradia é para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos voltar para o nosso texto onde nós estávamos, em 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 16 diz: o que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente com Deus, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Templo e morada do Espírito Santo de Deus. O irmão Deus falou aqui, olha sobre isso. Quando o homem se afasta do caminho do Senhor, a sua casa fica vazia. E leve isso a sério, isso não é brincadeira não, viu? Quando eu era mais jovem, Jesus me livrou da situação, eu aceitei a Cristo, mas não consegui me firmar. Por quê? Porque não escutava a palavra, não dava ouvido, doutrina não ligava. E quando eu me desviei, eu passei pelo ano 2013, o pior ano da minha vida, por ter me afastado dos caminhos do Senhor. O irmão disse aqui, que quando a gente se afasta, com certeza o Espírito Santo não vai mais habitar, porque não pode habitar dois espíritos dentro do nosso corpo, ou é o Espírito de Deus ou é o Espírito imundo. Quando a gente se desvia, o Espírito de Deus vai se afastar com certeza. E quando você se afasta, volta 7 espíritos pior do que o que já tinha antes. E a situação daquele homem se torna pior. E eu presenciei isso na minha vida. Deus tirou logo alguém que eu amava, minha avó. Depois mataram meu irmão. Depois eu perdi a liberdade. Depois começou a acontecer coisa na minha vida. Não pense porque Jesus lhe ama, que você andando do jeito que quer, você não vai sofrer não, viu? Vai sim, viu? Você não pode sofrer hoje, mas vai sofrer amanhã. Porque o que a gente planta, a gente vai colher. E a gente temos que glorificar a Deus aqui, ó, no nosso corpo. Esse corpinho que você tem aí, de carne e osso, habita o Espírito Santo de Deus, e Ele quer reverência para com isso. É um louvorzinho que tem, né? Cuidado o olhinho aonde olha, cuidado o ouvido que escuta. Você é templo e morada do Espírito de Deus. Glorifique a Deus no seu corpo. Vamos estar em Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Se não tiver a Bíblia, acompanhe. Se não quiser, faça só escutar. Estou encerrando já. Capítulo 3, versículos 16 e 17 de 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia. Segura essa palavra. Se tu destruir o templo de Deus, Deus também te destruirá. Se eu começo a usar o meu corpo
Eu estou falando em geral. Minha mão, meus olhos, meu ouvido. Para começar a profanar o nome de Deus, pode ter certeza que Deus vai cobrar. E a cobrança dele vai ser severa. Às vezes você está escondido num quarto, no telefone, pensa que ninguém está vendo, mas Jesus está vendo o que você está falando. O que você está vendo, o que você está conversando. Cuidado, porque Deus, ele é terrível. Quando o Senhor, ele quer julgar, ele julga. Mesmo que depois ele venha passar o bálsamo, mas ele julga, é o sofrimento dele. O sofrimento é doloroso. A gente somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Como está em Efésios capítulo 2, versículo 21, fala sobre edifício. Efésios capítulo 2, louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 21 e 22, que diz: no qual todo edifício é bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha o que diz, irmão: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo do Espírito Santo. Todo templo ajustado cresce, aleluia, para o Espírito Santo de Deus. Nós temos que glorificar a Deus através do nosso corpo. Nós temos que honrar a Deus através do nosso corpo. Nós não podemos nos misturar com as coisas do mundo. A Bíblia diz que o rei Acabe, Deus deu vitória, Deus honrou Acabe, mas o que acontece? Acabe se ajuntou com a mulher idólatra, com a mulher que servia a Deus pagão. O homem servia a Deus e a mulher não. Deus deu a vitória a ele. Meu irmão, espere em Deus. O tempo de Deus, Deus vai mandar. É da casa dele. Glória. Não adianta se desesperar, se agoniar. Devemos honrar a Deus, porque a Bíblia diz que digno de honra é todo leito, porém sem mancha e sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros ou prostitutos. Deus julgará. Vamos andar diante de Deus com sinceridade, conforme Deus nos ensina através da palavra. Vamos andar como crente, vamos falar como crente, vamos se vestir como crente. Não deixe ninguém botar na sua mente isso não. Não, menina, mas a gente pode dar o jeito que a gente quer. Porque Deus não olha isso não, deixa no nosso coração, não vai nessa não. Isso é doutrina de Satanás. Não deixa o diabo lhe enganar. Através da palavra de Deus, nós aprendemos o que é certo e o que é errado. A palavra é dura? É dura. Mas é para a nossa alimentação, é para o nosso bem. Jesus não buscava amassagear o ego de seu ninguém para que eles permanecessem na sua presença. Deus pregava a sã doutrina, Jesus pregava a verdade, e nem por isso os discípulos deixaram de sair perto deles, de Jesus. Um se corrompeu, pagou o preço, mas os outros permaneceram fiéis. Mesmo com falhas, com erros, que todos nós temos limitações, não somos super crente, mas a gente devemos entender que devemos a cada minuto agradar a Deus. Tem um amigo meu em Recife, para resumir, estava lá servindo a Cristo, tem 30 anos, irmão, nisso, servindo a Cristo. Olha, Deus abençoou, irmão, tremendamente, deu uma esposa a ele, uma guerreira. Ele se desviou, irmão, nisso. Voltou para o tráfico de droga e abandonou a esposa. Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Lá em Boa Viagem, deram 10 tiros nele. Só isso. A consequência de sair à presença de Deus chega. Você pensa que o que você faz desagrada a Deus, não vai ter a consequência, mas vai ter, viu? Não briguem com Jesus, não. Pensa que Jesus é o seu papai, sua mamãe, que passa a mão por cima
Não é não, viu? Jesus, ele cobra. E ele cobra um sofrimento que ele está lá, irmão. Esse dia eu fui visitar ele na cadeira de roda. 3 tiros no pescoço, 3 tiros no lado do coração, 3 tiros nas pernas e um na barriga. 10 tiros ele levou a queima-roupa. Irmão, disse quando eu olhei para a foto daquele homem, eu não acreditei que ele estava vivo, não. Com o negócio entubado, com a cirurgia no pescoço, deformado ele estava. Mas está vivo, graças a Deus. Deus deu a oportunidade. Ele se voltou e voltou ainda mais para a esposa. E chorando, eu só pedia pela esposa. Chegou lá, mas está na cadeira de roda. Sabe por quê? Porque teve a consequência. Não pense que vai pecar, está brincando com os ímpios, fazendo o que não agrada a Deus e vai passar batido, não, que não vai não, viu? O salmista Davi disse: para onde eu irei? Para longe da tua presença. Se eu me esconder debaixo da terra, tu está me vendo. Em todo canto ele está lhe vendo. Onde você menos imagina, ele está lá. Ó. Eu estou lhe vendo. E ele vai cobrar. Tintim por tintim. Cada segundo que você está com seu coração corrompido, Deus vai cobrar. Amém? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.